Olá, galera amiga do esporte, estamos no ar com mais um programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. No programa de hoje vamos falar aí dessa reta final da Taça Guanabara do Campeonato Estadual da Série A, além aí dos clubes se preparando para a próxima fase do Campeonato Estadual da Série B e também tem destaque para a categoria de juniores do Goitacás. Essas e outras notícias agora aqui no programa Mundo Esporte. Dando início ao primeiro bloco aqui do programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV, falando agora do Campeonato Estadual da Série A. Tem Vasco e Flamengo na decisão da Taça Guanabara. O primeiro jogo será no Maracanã este domingo, agora próximo, dia 6, às 16 horas. E o segundo jogo será no dia 13 de abril, né, também às 16 horas, José Maria Matar. Está aí, né, a final, né, da Taça Guanabara. O Vasco venceu o Fluminense no segundo jogo. O Fluminense tinha a opção, né, do empate, mas mesmo assim não se acomodou, né? Empatou o primeiro jogo e o segundo, achando que ia empatar, também não deu, perdeu. E o Flamengo venceu bem, venceu a Cabo Friense os dois jogos com vantagem de gol expressiva, 3-0 no primeiro, 3-1 no segundo jogo. Então tá aí a final, Vasco e Flamengo. Primeiro jogo, dia 6 agora, no Maracanã, José Maria Matar. Um abraço, minha gente. É isso aí, Cleito. Chegamos agora ao final de mais um campeonato, né? Vamos chegar aí para Flamengo e Vasco. E, com toda sinceridade, eu acho que o Vasco fez justiça. No primeiro jogo, Vasco e Fluminense. O Fluminense no papel tem mais time, ninguém tem a menor dúvida sobre isso, né? Você tem o Conca e o Fred ali que abafa, né? Mas o time do Vasco estava bem mais arrumado. O treinador do Vasco conseguiu criar mais oportunidades no primeiro jogo. Foi um jogo de empate, onde o Fluminense sairia com essa vantagem, porque se tivesse outro empate agora nesse último jogo, realmente iria o Fluminense para a final. Até porque o Fluminense na final com o Flamengo daria um clássico com mais dificuldades para o Flamengo, porque um time que está bem no papel com certeza podia levar essa vantagem com o Fluminense, até porque o Vasco já está com esse estigma de perder sempre, ficar na vice. Isso aí acaba preocupando um pouco o atleta, ele já entra assim preocupado. A torcida do Flamengo vai, ao longo da semana, a imprensa vai comentar isso e isso aí poderia dificultar. Mas o Vasco está muito mais arrumado. O Vasco tem um time muito mais certinho, tem um bom goleiro. Lógico que o Cavalieri, o goleiro do Fluminense, é muito bom, mas esse Martinho, o goleiro da equipe do Vasco, um jogador de seleção, é um jogador do detalhe. Ontem ele pegou uma bola daquele menino, do Valtinho, que não é qualquer goleiro que pega não, meu amigo. Ele foi no cantinho para pegar, você vê que ele tem um excepcional posicionamento. E o time do Vasco realmente foi muito melhor do que o Fluminense, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. E isso aí fez com que a justiça prevalecesse e levasse o Vasco para essa final contra o Flamengo, que é uma equipe que está muito lubrificada, está muito certinha. Pegou o bom time do Cabo Frio, deu de 5-3. Nesse outro jogo agora, 3-1, já não havia necessidade de correr tanto. Mas o time do Flamengo tem dois pontos altos que eu considero. Primeiro, o ataque do Flamengo, centroavante. Até quando o titular não pode, o Hernando não pode, esse menino, Alexandre, que saiu do Vasco, foi para o Atlético, agora no Flamengo, com outras passagens. Ele é um jogador que tem uma estrela muito boa. Teve um jogo do Flamengo que ele entrou, foi lá e fez o gol. Então eu acho que vai ser um grande clássico, vai ter uma expectativa muito grande para essa próxima semana. A Cabo Friense, Zé Maria, dos pequenininhos aí, foi o que mais se sobressaiu. Bom trabalho fazendo aí com o seu elenco lá na cidade de Cabo Frio, dando trabalho e se destacou aí entre os grandes do Rio de Janeiro. No lugar do Botafogo, ficou aí a Cabo Friense, que foi o adversário do Flamengo nessa semifinal. E está de parabéns também a equipe da Cabo Friense, que conseguiu, né, alcançar um bom objetivo deles aí, que é se classificar para a semifinal. Eles queriam até mais, mas foi onde deu, foi isso aí, né? Infelizmente não deu para passar pelo Flamengo, porque a equipe do Flamengo, a pressão é muito maior, né, Zé?
Na verdade, o time da Cabo Friense se apresentou muito bem ao longo do campeonato. Tem o prestígio ali do Alair Correia, né? Que sempre um desportista prestigiando realmente o time lá da cidade praiana de Cabo Frio. Isso aí realmente conta ponto. E sempre gostou, né, Zé Maria? Gosta porque do futebol. Você vê que quando o primeiro mandato dele foi quando surgiu a equipe da Cabo Friense, destacou no cenário do futebol do estado do Rio de Janeiro. E depois, quando ele saiu do comando lá do governo na cidade de Cabo Frio, desandou. Agora ele retornou, né, tá trazendo também, né, tirou a Cabo Friense da UTI e está dando novamente ânimo. Está dando um novo gás, né? Eu já fiz pelo menos uns 3 jogos lá em Cabo Frio, na época também, com o americano. E é um dos primeiros a chegar no estádio. Ele sempre chega mais cedo, vai nas cabines, conversa com a torcida, ele prestigia realmente de perto. Isso aí realmente é importante para a equipe da Cabo Friense, que chegou entre os melhores do Rio, quer dizer, empurrou o Botafogo. Bom retrospecto, 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Excelente, o posicionamento da Cabo Friense é muito bom. Agora espera que você tem que manter, né, Cleiton? Tem que continuar prestigiando, né? Rio aí agora. A equipe do Boa Vista, por exemplo, que é bancada pelo Banco Boa Vista, que são dos libaneses. Que também manteve a mesma média, né? 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. É que eu estou falando. Ficou em 5º lugar. Essa região ali litorânea, tanto Boa Vista, né, quanto a Cabo Friense se destacaram muito bem. Quer dizer, eles estão ocupando espaço que os outros estão deixando, como no caso americano, né? O próprio Volta Redonda ficou um time um pouco mais acanhado esse ano. Então eles vão facilitando, vai abrindo espaço. O futebol é assim, né, Cleiton? O futebol é assim. E infelizmente, Zé Maria, a gente falando da Cabo Friense, chega uma notícia triste pra gente aqui. O técnico da Cabo Friense, o Alexandre Barroso, sofreu um acidente de carro no final da tarde e o incidente aconteceu a cerca de 60 quilômetros da cidade de Belo Horizonte. Segundo a assessoria de imprensa da Cabo Friense, o automóvel do treinador deslizou na pista e colidiu com uma carreta. O treinador sofreu ferimentos leves e não precisou ser hospitalizado, Zé. Essa região... É um susto, né? Realmente é um susto. Essa região que houve esse acidente, se é a 60 km de Belo Horizonte, é uma área muito perigosa. É uma área, conheço bem ali, é uma área onde tem muitos caminhões pesados, é a área de minério, né? Então aquela área ali é muito complicada mesmo. É uma região que tem muita passagem de turistas, porque ali é caminho de Ouro Preto, Mariana, né? Então aquela área ali realmente é muito complicada e quando chove, principalmente, como tem chovido na região, pode ter havido essas derrapadas, né, mais ousadas, mas espera-se que realmente o Alexandre não tenha tido nada de grave, que ele possa retornar rapidinho lá para Cabo Frio. Agora, Zé Maria, vamos falar um pouquinho sobre a final da Taça, né, Guanabara. O Vasco e o Flamengo se enfrentam em 2 partidas. Você vê alguém como favorito aí para essa final? Olha, time por time, eu vi o time do Flamengo jogando de uma forma muito dispersa, né? Nem sempre o gol reflete a realidade. É como se fosse o ouro e a prata, né? O ouro é mais valioso. A prata tem muito mais utilidade na vida mineral. Mas o ouro é que é importante. Todo mundo se baseia no ouro. Sim, enquanto a prata tem muito mais valia em todas as suas... em todo o seu complexo de existência na área mineral. Assim também é o futebol. O Flamengo pode não ter uma grande equipe, mas está dando uma de ouro, tá, né? Uhum. Então eu colocaria o Flamengo como ouro e o Vasco como a prata. Né? Então, futebol é jogado, né? Aquelas frases antigas, jogo é jogo, treino é treino. A gente conhece tudo isso. O gol é o momento mais importante do futebol. Às vezes uma bola que estava para sair, por uma sorte ela entra. E uma que está para entrar, bate na ponta do pé do zagueiro e a bola sai. Então isso tudo são fatos que podem acontecer no futebol. Eu acho que o Vasco está mais preparado tecnicamente, jogando contra a equipe do Fluminense, tanto o jogo passado quanto esse, eu gostei muito do Vasco. O Vasco muito bem armado na sua parte defensiva, um ataque fulminante, um ataque muito bom do Vasco, né? Eu acho que o time do Vasco está bom, não é de se jogar fora, não é à toa que ele passou pelo Fluminense com empate e ganhou na última, né? E clássico nunca sempre ganha o melhor, mas prevaleceu o empate a favor do Fluminense no jogo passado, que o Vasco jogou melhor, e nessa agora ele deu um banho de aplicações táticas. Eu acho que vai ser um jogo muito bom e tomara, me perdoe os flamenguistas,
Mas tomara que o Vasco leve essa, porque tem que levar. Ele já foi desclassificado do Campeonato Brasileiro, tá, pessoal, o torcedor sofreu muito com isso. Eu já sei que o atleta também já desceu, é muito ruim. Então eu acho que isso para o Vasco seria um grande prêmio. Eu acho que o Vasco vai cavar muito mais do que o próprio Flamengo. Precisa, né? É necessário. É necessário. A gente fica preocupado com situações aí de confronto de torcida, que a gente sabe em jogo realmente envolvendo Flamengo e Vasco da Gama, dá trabalho para a polícia. Inclusive, nós tivemos notícias nesse último final de semana de incidentes envolvendo torcedores do Fluminense com torcedores do Vasco da Gama no Maracanã no último domingo. Mesmo com um público pequeno, né? Deu 18 mil pessoas presentes no Maracanã, público pagante, público presente, quase 20 mil pessoas, né? Pela média de semifinal no primeiro turno de um campeonato, público pequeno. A gente viu que não tinha jogos no Engenhão, o menor público dava 30 e poucos mil pessoas nesse período de campeonato. E realmente o campeonato do Rio de Janeiro está perdendo a sua essência. Hein? Eu estou tendo uma ideia aqui, por mais que pareça bizarra, eles deviam fazer a torcida de todos os grandes clubes do Brasil, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo, do Internacional, não importa de qual clube, eles teriam umas equipes de MMA, UFC, só para os torcedores, esses brigões. Vai morrer muita gente. Faz um campeonato, gente, isso seria interessante. Porque parece que o torcedor tem a ânsia, a vontade de matar o torcedor do outro time, de brigar, de dar tiro. Então coloca no ringue. Faz aí. Tomara que isso aí, que alguém nos ouça e nos veja, e tomara que isso aconteça. Aí vai criar uma equipe de MMA do Fluminense, outra do Flamengo. Faz, é ótimo. Não está na moda agora, vai ter não está no esporte, outra do Cruzeiro. Não está crescendo agora? Coloca esse pessoal no ringue. Né? A equipe do Atlético, o time do Atlético, são 15, 20 ou 30, quantos do Cruzeiro? Cria-se um campeonato interno. Em Minas faz um, no Rio, depois vai fechando. E a gente depois vê o saldo de mortos. Vale tudo? Vale tudo, mas vai matar quem quer morrer. A produção está na hora, interessante, porque é um absurdo você vestir a camisa do seu clube, você entra no carro para ir para o estádio com o seu filho, aí um torcedor adversário, você está com a camisa do seu clube, ele te dá um tiro. Junta um grupo para te bater, arrancar sua camisa. Então faz o MMA, o UFC para eles. A intenção deles é te bater, tirar sua camisa e levar ela como prêmio e botar fogo nela. Pronto, o cara luta, olha que chegando no final ganhou, arranca a camisa do cara, corta ela toda, bota fogo lá fora. Eu acho que é uma ideia, né, Cleiton? Eu acho que pode usar diminuir. arma, né? Tem que ser mão livre. Mas na mão, o homem tem que ir pra mão, o outro tem que ir arma, não. Eu vi uma cena uma vez na internet, lamentável, uma briga envolvendo torcedores do Atlético Mineiro com do Cruzeiro e molecada com pau na mão, com um prego na ponta, dando na cabeça. O garoto morreu. Eu tô falando, eu não consigo entender isso. Paralelepípedo, jogando, estava perto de uma avenida que estava em obra lá, aquela salva-corpo, aquela coisa de proteção, de sinalização da obra. Eles pegaram e jogaram em cima do corpo. Mas todas as pessoas fazem isso. Né? Eu não sei se eles têm necessidade de brigar ou se eles têm necessidade de agredir. E olha que são seres humanos racionais. E os irracionais dão mais exemplo de vida do que a gente, os animais. Hoje eu estava passando pelo Facebook, eles colocaram até a foto do Einstein, dizendo que o respeito que ele tem pelos animais. Ele não acredita em homens que não gostam de animais. Eu também não acredito em um ser humano que não gosta de animal, eu não gosto. Eu prefiro dizer que eu não gosto, porque é um absurdo isso. A gente tem até que perdoar quem não gosta de animais. Mas o certo é esse, né? O homem não gosta de animal, você também não pode admitir, você não pode aceitá-lo, você não pode crer nele. Mas é muito mais fácil. Mas de repente, se ele não gostar de animal, é um direito que ele tem. Mas eu só não acho que ele deva maltratar um animal. Pois é, mas tem pessoas que desprezam o animal. Não tem a menor ideia. Eu estou falando isso porque se alguém tem um animalzinho em casa, pode ser passarinho, gato, cachorro, um cavalo. Eu tenho um cachorro, adoro, amo meu cachorro. Todo mundo que tem um animal, é aí que o homem aprende a conhecer o grande universo. O homem acha que ele é soberano, não é coisa nenhuma. O homem não é soberano, nada. Os animais, eu acho que eles estão muito na nossa frente. Com certeza. Uma coisa absurda. Você vê, por exemplo, as atitudes de um gato para se limpar, né? Dos animais, enfim, né? Muito... Enquanto o gato vai lá, cava, faz sua necessidade, isso, tem cobra. Malandro aí, vai no poste, no muro da casa ali, faz, você fala, e larga tudo por caralho. Exatamente, então eu gosto.
onde é colocado ali que ele não acredita em homens que não gostam de animais. E além do mais, ele acredita em animais que não gostam dos homens. Olha o contraponto, você vê. Também, porque se um animal não gosta do homem, meu amigo, ele sente, ele sabe que o homem gosta ou não gosta. Hoje, por exemplo, eu fui à nossa vizinha São João da Barra e no retorno paramos ali naquele trecho ali próximo a Cajueiro para comer um pastel com um salgadinho e tal. Estava eu e mais uns amigos. 2 gatos vieram parar perto de mim e ficaram miando. Pedindo comida. Ele sabia que para os outros ele não ia ganhar. O animal sabe quando você gosta, entendeu? Ele percebe o elemento humano, ele conhece. Estou querendo aqui me colocar como bom, não. Mas os animais sabem se eu sou ou não. A grande verdade levar lá para você chegar perto do meu cachorro. Chego tranquilo. Se tranquilo, ele gostar de você, acabou. Tranquilo. Não tenho medo de cachorro. Infelizmente, a gente tem que ter medo da humanidade. Olha que meu Rottweiler, se ele ficar em pé, é mais alto que vocês. Não tem medo. Animal não tem medo. Eu tenho medo dos homens. Mas ele é muito bom. Eu tenho medo dos homens. Os animais não têm. Os animais eu não tenho. Com o que ele não gosta, não adianta. É verdade. Eu vou ter oportunidade de chegar lá, você vai concluir o que eu estou te falando. Com certeza. Zé Maria, nosso primeiro bloco está encerrando aqui agora. Nesse momento, nós vamos tomar uma aguinha, dar aquela refrescada na garganta. Já no segundo bloco, nós vamos falar do Americano Futebol Clube, né, que infelizmente, na semana passada, né, perdeu, né, aliás, venceu. Você já estava falando de animal, né, Cleiton? Nós começamos a falar de urubu e acabamos com o cachorro, né? O cachorro. o americano venceu, mas infelizmente não conseguiu se classificar para a fase final aí da Taça Santos Dumont. Esse será o próximo destaque do nosso programa Mundo Esporte, da Mundo TV. Não sai daí. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. De volta e agora com o segundo bloco aqui do programa Mundo Esporte da Mundo TV. E nesse segundo bloco, como eu havia falado no bloco anterior, é o destaque para o Americano Futebol Clube, que na última quarta-feira, jogando em casa, venceu o Angra dos Reis, mas não conseguiu se classificar devido aí aos resultados que não favoreceram ao americano nessa 10ª rodada. Então ficou classificado aí para a semifinal nessa primeira fase, a Taça Santos Dumont, Barra Mansa e Olaria, América e Portuguesa. José Maria Matar, e aí, hein? O americano fez um bom trabalho, comando do técnico André Pepoli, trabalhando com a base, mas infelizmente os resultados não favoreceram, o americano ficou de fora dessa primeira fase aí da competição. Pois bem, vamos falar agora da Série B, né, do americano e Goitacás. Ô Cleiton, a diferença do americano para o Goitacás foram apenas 2 pontos. Você pode confirmar para mim, por favor? Porque o americano americano ganhava do Angra, enquanto o americano trouxe o empate. O
o Goytacás trouxe um empate. Então eles estavam, eu me lembro que o Goytacás me parece estava com 11 pontos, né? Junto com o São João da Barra, o próprio Americano, só que o Americano avançou com a vitória sobre o Angra, ele realmente se posicionou numa condição de ultrapassar e passar para a final. Mas com a vitória do Olaria, aí realmente o Americano ficou esbarrado. A diferença do Goytacás e do Americano foi uma diferença, uma insignificância. O Goytacás evidentemente teve bons prestígios, foi um time prestigiado pela torcida, pela própria diretoria, trazendo grandes valores para casa, mas essa diferença no final acabou esticando um pouco. Parece que teria chegado a 4 pontos, que é uma margem muito grande, que estava uma margem muito pequena, mas com a vitória do Americano, ele correu, distanciou do Goytacás. Então já começa a ter a gozação do pessoal do Americano, dizendo que o Americano, sem time, sem torcida, chegou na frente do Goytacás. Mas vai ter o retorno agora. Tem um retorno agora, e com essa boa administração do Goytacás, eu acredito que isso poderá passar para dentro do campo, dentro do gramado, e dessa forma o Goytacás poderá produzir um pouco mais do que produziu nesse primeiro turno, em função até de alguma dificuldade. Houve troca de treinador, o Lucionismo saiu, e com a saída do treinador muda-se um pouco. Nem sempre a favor, o time perde um pouquinho, porque com a entrada de um novo treinador, realmente a coisa pode, por mais que queira melhorar, ela acaba às vezes complicando. Essa diferença que o Americano chegou com 14 pontos e o Goytacás com 10, essa diferença de 4 pontos significou bastante para a equipe do Americano. Você vê também o Americano, algum tempo atrás, ele, era um time postado sempre na primeira, passa para a segunda, não conseguiu retornar à primeira divisão, já está na sua segunda tentativa. É bastante difícil. O Americano passa por um momento muito conturbado com esse problema da perda do Parque Tamandaré, e o Goytacás essa luta terrível de voltar para a primeira. Vamos ver agora no segundo turno para ver o que pode acontecer com os dois times da casa. Zé, vamos dar uma acompanhada agora na tela os resultados dessa última rodada, primeira fase, Taça Santos Dumont, São Gonçalo e o Mangaratibense 1, São Gonçalo 0, Paduano 3, Quissamã 0, Barra Mansa 3, Queimados 2, Barra da Tijuca 2, Tigres do Brasil 0, São João da Barra 1, Sampaio Corrêa 0, Americano 1, Angra dos Reis 1, América 2, Olaria 1 e a Portuguesa, o Séries e o Goytacás folgaram aí nessa última rodada. Então foi o classificado Barra Mansa, né, em primeiro lugar do seu grupo, em segundo Olaria. Já no grupo B, classificado América em primeiro, Portuguesa em segundo lugar, Zé. Esses são os 4 clubes que levaram, né? Isso. Você vê que infelizmente São João da Barra ficou fora, Goytacás fora e Americano fora. Ninguém da região. Então acho que o pessoal, esses 3 clubes aqui, estão precisando de tomar uma vitamina que não seja vitamina B, porque já estão no B. Tem que tomar a vitamina A. Está na hora já, hein? Nem C pode, né? C menos, né? C menos. Eu acho que é hora do Americano, do Goytacás se agir. E o próprio time do São João da Barra, que está passando uma fase até regularmente boa, principalmente o Rondinelli, né? Que tem feito boas partidas para a equipe do São João da Barra, inclusive fazendo os gols da equipe, né? Você imagina se o Rondinelli fosse um centroavante, então, né? Seria melhor do que Com certeza. Seria melhor do que o Rangel, esse que estava esse jogador de Campos, né? Que estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, Bruno Rangel. Bruno Rangel. E por onde anda o Bruno Rangel, gente? Nenhum time. Não está no Chapecoense ainda, não? Não sei, mas era a hora de alguém pegar o Bruno, né? Jogar para um time de cima aí. Mas é isso que atrapalha também, questão de empresário no futebol. Né? Às vezes está travado para sair para o exterior e a gente, né? Porque ele está numa boa fase, é o momento, que daqui a pouco a idade chega. Às vezes o jogador quer, mas trava, tem um cara lá que trava. Como tem clube que também atrapalha a vida do Quem sabe ele pode vir para o Goytacás, hein? Tomara. Agora, Zé Maria, a final da Taça Santos Dumont vai ser agora dia 5 de abril, tá? Este sábado próximo, às 15 horas, Barra Mansa e Olaria, lá no Leão Azul. Hein? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Cleiton. Por que Santos Dumont? Por que, né? Taça homenagem, Santos Dumont. Né? Mas o cara já morreu. Podia ser em Minas Gerais, que ele é nascido em Santos Dumont, o Alberto Santos Dumont, né? Que começou com 14 bis,
até uma briga muito grande dos ingleses dizendo que ele já tinha inventado avião. O Roberto Santos Dumont achava que devia ser para o Campeonato Mineiro. O Campeonato Carioca tem como uma Taça Cristo Redentor, por exemplo, seria muito mais justo, né? Mas vai ter o segundo turno é o Corcovado, né? Taça Corcovado. Tá, então já deu uma caprichada, melhorou. É porque deve ser, acho que até por causa do aeroporto, né, São Dumont? Aí eles devem pegar algo do Rio de Janeiro para botar. Daqui a pouco vai botar bondinho. Gente, mas o Rio Pão de Janeiro... açúcar, taça Pão de Açúcar. Tem tanta beleza natural. O Rio de Janeiro é fantástico, né? Usar o Santos Dumont para isso. Taça Parque Lage. Qualquer coisa. Taça Lagoa Rodrigo de Freitas. Muito bem, ótimo. Mas Santos Dumont, será que é homenagem ao aeroporto? Podia botar Taça Laranjeiras, né? Ótimo. Taça Botafogo, Taça Ipanema, Taça Leblon. Taça Laranjeira, os empresários vão ficar em delírio, né? Só tem laranja, né? Esses times são cheios de laranja. Então eles vão achar que a taça é Maria tem que... depois de ter tanta laranja nesses clubes do Brasil aí, né? No estado do Rio. Quando envolve política, então... Meu Deus do céu, laranjeira... Olha, Zé Maria, a semifinal, o primeiro jogo da semifinal, o Barra Mansa empatou com a Portuguesa, estava na vantagem do empate, se classificou o Barra Mansa. E no caso aí, o América e o Olaria venceu pelo placar de 3-2. Então tá aí, né? O Olaria, né, que venceu num jogo polêmico. Contra o Barra Mansa. Vai ser o Olaria com o Barra Mansa. O Barra Mansa e o Olaria, lá no Leão Azul. Quando é que tem esse jogo? Dia 5 agora de abril, esse sábado agora, às 15 horas. E no próximo programa a gente vai estar trazendo aqui, com certeza, os melhores momentos, os gols dessa partida envolvendo, né, o Barra Mansa e o Olaria. Eu acho realmente que vai ser um bom espetáculo, né? Com certeza. É um time no padrão um pouco melhor do que os que estão aqui em Campos, mas chegaram para a final, né? Chegaram para a final. Barra Mansa, o Barra Mansa surpreendeu, né? Hein? Barra Mansa que surpreendeu. Já que e você já reparou, você reparou os dois finalistas? A cor deles? Todos dois azul. Azul e branco. Eu acho que está caminhando para o Goitacás, né? Mas eu acho que o Olaria tem muito mais a ver com o campo, sabia? E o Barra da Tijuca tem muito mais a ver com o São João da Barra, eu acho. Apesar dele estar Barra Mansa. Barra Mansa. Barra Mansa. Barra Mansa tem mais a ver com o São João da Barra, assim como o Olaria tem mais a ver com Campos. Por que o Olaria tem a ver com Campos? Tijolo, né? Você vai para Baixada dali, tem uma olarias ali, entendeu? Ali é o caminho, hein? Ali é o caminho. Algum clube que quiser, um Campos, um Goitacás, um Rio Branco, o caminho é a Baixada. É o que eu vinha falando ali desde o início. O canal. O americano tinha que se transferir para lá, para Baixada. Infelizmente o americano pegou na contramão e sabe-se o que poderá até acontecer. O povo de Guarulhos fala que aquilo não vai dar certo. Não, ninguém acredita. Só 1, 2, 3... Quem mora lá em Guarulhos fala, é muito longe, eu vou lá para quê? Só as 3 ou 4 pessoas que acham que aquilo lá vai dar certo. A gente pode estar completamente errado. Só quem negociou, que sabe. Nós podemos estar completamente errado. Eu comecei a criticar o americano para não ir para a segunda depois que o Eduardo morreu. Aí o americano começou a se destruir, se acabar. Eu cansei de falar e ainda a gente está dizendo, ainda falando assim, ele fica falando só, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas não vou deixar de colocar, ele só fala merda. Então, merda ficou americano aí nessa situação aqui, e daí para frente é só piorar. Olha só, há um tempo atrás, nós sabemos que houve um clube de Campos, em seu americano, que teve uma área negociada ali próximo na Avenida Alberto Lamego. Que clube foi esse? Goitacás. Então, exatamente. A Vila do Curumim. Uma venda polêmica, está na justiça até hoje. Né? Eu conversei com um dirigente do Goitacás essa semana, que disse que estão entrando num acordo, o Goitacás vai ter parte de volta. Na Vila do Curumim. Conseguiram entrar num acordo. Agora, tem dirigente do Americano Futebol Clube que participou da negociação do Americano Futebol Clube, que assumiu agora gestão lá no Saldanha da Gama, daqui a pouco o Saldanha está indo à venda também, hein? Meu Deus do céu. Tá sabendo já? Não estou sabendo não. Assumiu a presidência a vice-presidência do Saldanha. Foi o Edinho Rangel? Edinho Rangel. Edinho gosta de negociar tudo? Mas será que o Edinho vai querer ajudar a vender Saldanha, gente? Eu acho que não. Não sei. Não é possível. Essa ideia de vender o americano... Edinho gosta de negociar, de intermediar as coisas. Essa ideia do Edinho negociar o americano já é antiga.
Desde quando Edinho era presidente, ele sempre procurou algumas empresas espanholas, portuguesas, não importa de que... Será que isso ocorreu? Na tentativa de fazer uma negociação boa na ocasião. Na ideia do Edinho na ocasião era que o americano cedesse o Parque Tamandaré, mas que a empresa vindoura, ela fizesse realmente todo o complexo com o americano. Depois de pronto, sim, o americano entregava e ia para lá. Mas isso aí nada aconteceu. Primeiro que falaram que lá valia 150 milhões e foi vendido por 75. Então, existe um buraco de 75 milhões, que eu não sei para onde foi, se houve, se não houve, se vendeu, se fez parte da negociação, ou se foi uma coisa apenas ilusória. Alguém falou, vale 150 milhões. E, na verdade, vendeu por 75. Zé, tanta coisa que eu realmente não sei. O que eu me recordo é que quando se falou aí da negociação do americano, a negociação parece que estava com a Tenda, na época. Construtora Tenda. Aí não entraram no... Isso quando anunciou, né? Mas ninguém nunca apresentaram um representante, só ficava em conversa fiada. A gente não via nada de algo concreto. Mas isso aí... E o que aconteceu de concreto não foi vantagem para o americano. Isso a gente pode dizer. E eu, como sócio, eu posso dizer isso. Você está dizendo, na verdade, a negociação, eu não sei quem fez, mas quem vai fazer a obra do americano e quem está destruindo as partes lá do americano é a empresa Embeg. Eu acho que alguém pegou o bonde andando, o telefone lá do americano estava tocava lá, e acho que lá nem conta pagava o telefone, não sei se estava atendendo. Bom, de repente o telefone estava tocando. E tinha um repórter lá para fazer uma matéria com alguém. Aí, como ninguém queria ter um telefone, acho que alguém falou assim, atenda. Aí o cara achou que a Tenda era a empresa que ia fazer a negociação com o americano. Atenda. Aí o cara falou, acho que é a Tenda que vai fazer o negócio com o americano. Porque nem telefonista deve ter lá no meio, não tinha, né? Não tinha. Ele acabou com tudo. Acabou com os títulos, acabou com o sócio, acabou com o torcedor, só ficou a torcida organizada, acabou com tudo, acabou com o estádio, não sei se agora vocês vão fazer. Atenda. Agora, cuidado, pessoal do Saldanha da Gama, porque o Saldanha está virando a sucursal do americano. Cláudio Caminho já está lá, a Verinha está lá, Edinho está lá. Mas o Cláudio nunca comungou com a ideia do presidente atual, não. Não comungava, não. Mas ficou lá durante muito tempo, né? Ficou, às vezes, até por uma conveniência e tal, mas ele não comunga, não. Não sei, eu não posso falar nada. Pelo menos porque... o Cláudio não comungava até enquanto eu também não estava comungando. Eu não estou falando nada de ninguém, mas eu estou falando que as pessoas que passaram pelo americano mas estão o Cláudio, lá no o Cláudio é uma pessoa muito competente. É muita consequência, né? Muito competente muita também. Coincidência. O próprio Edinho é um grande competente. Eu só espero que esse negócio do americano, se deu certo para alguém, pode ser que lá queira dar certo. Eu acho que lá em Saldanha não vai dar, não. Saldanha não, eu acho que no Saldanha não dá, não. Acho que lá não sei, vai ser mantido. Eu não arrisco. Eu acho que. Você só fiquei feliz em você me falar agora que o Goitacás poderá recuperar uma parte da venda do Corumim. Sim. E o Jussier, hein? Por que isso não acontece? Não, gente? Tem o caso do Jussier, tem o caso do Elias também. Tem outros casos aí também que eu fiquei sabendo. Poxa, mas eu vou trazer daqui a alguns dias, vamos trazer o presidente Robinho para estar falando sobre isso aí. É interessante. E, inclusive, daqui a pouquinho no próximo bloco a gente vai falar do Goitacás. Tinha muitas pendências na justiça, Zé Maria, de antigos presidentes, tá, que entraram na justiça cobrando do Goitacás, dizendo que o Goitacás estava devendo, mas ninguém prova nada, através do Leão, né? Declaração de imposto de renda. Leão que você fala não é que é jogador do Goitacás, não, né? Não, a Receita Federal. Se não fala Leão, os caras vão achar que é o Leão jogador lá do Goitacás. E um amigo falou comigo que o corpo jurídico do Goitacás, né, conseguiu aí vencer, né, na justiça contra todos esses pedidos aí de antigos presidentes. O Goitacás vem vencendo algumas etapas, tomara que dentro do gramado também ele consiga. Eu acho que essa gestão aí do Robinho vai ser vitoriosa, vai está no caminho certo. Vai sanear o Goitacás. O Goitacás está no caminho certo. Pelo menos o Rio Branco está saneado de dívida, né? Os dirigentes do Rio Branco dizem que todas, né, não há... Não tem dívidas. Não tem dívida, todas as certidões negativas estão lá em mãos, o clube está 100% apto. O americano hoje, né, se declara também na mesma condição e o Goitacás está caminhando para o mesmo lugar, né? Agora, uma coisa eu digo para vocês, Ana Maria, eu sou a favor, né, daquela ideia antiga, que tem gente que fala que não dá certo. Eu acho que daria certo.
a fusão do fusão, futebol campista. Eu agora eu acho que não dá mais certo. Quando o Eduardo estava vivo, o Eduardo Viana tentou. Poderia acontecer, né? Eu falo que tentou porque nesse período eu estava diretor no Americano. É um assunto polêmico. E ele falou abertamente, eu gostaria que agora fosse feita as forças, porque ele sabia que o Goytacás estava muito enfraquecido e que o Americano caminhava para isso, que era o grande momento. Agora não acredito mais não. E se houver a fusão, a cor já está definida. Vai ser o branco do Americano, azul do Goytacás e não tem a menor dúvida de que a camisa já está certa. É o Grêmio campista. Vai ser branco do Americano e o azul do Goytacás. Ah, não pode botar o quê? Preto, não? Você quer que fique já só o está Goytacás, definido. então? Se for a fusão dos dois, já está definido isso, pelo menos está definido. É o branco do Americano e o azul do Goytacás. Nossa, já entendi, já sou. É melhor, porque se colocar preto e branco vai morrer, meu amigo. É. Pelo menos o azul e branco lá da Rua do Gaia está... Pode botar uma faixinha preta ali de luto, então. Luto. Luto. Reconheça-se em pace. Isso é em latim. Ou seja, em brasileiro, descanse em paz. Lá na Arena do Cambotá. Tá. Zé Maria, eu quero só, terminando esse segundo bloco, dar os parabéns aos torcedores do Americano, que mesmo... Aos quê? Aos torcedores do Americano. A torcida organizada, não? Os torcedores que estavam presentes. Torcida organizada. Na partida. Cleiton, o Americano não tem mais torcedor. Tem torcida organizada. Já estava sem torcedor há bastante tempo. Eu estou te falando que a gente estava na cabine, a gente não ia com ninguém. Exato. E uma meia dúzia de 30 pessoas. Agora acabou o estádio, você só vê revolta, protesto na Câmara, protesto na... Todo mundo reclama. Eu tenho saído com meu amigo Ricardo Seus Dias da cidade, e os caras... Todo mundo bombardeando. O Americano não tem mais torcedor. Então, o Americano tem alguns poucos diretores e a torcida organizada. Então, corrigindo, agradecer, parabenizar aos poucos torcedores organizados. Torcida organizada. E não desorganizados do Americano. São organizados que, por duas ocasiões, estiveram presentes lá em Cardoso Moreira. Na primeira, em cima da laje lá, incentivando o time. E a segunda no caminhão. E a segunda no caminhão. Tá aí agora as imagens pra gente ver, ó. Acompanha agora a foto aí, foi tirada do site Fute Rio. E os torcedores aí, ó. Olha só a galera lá, em cima do caminhão. Americano, quem te viu e quem te vê. Vale todo o sufoco e sacrifício para assistir e incentivar. Né? Então a gente tem que dar parabéns para esses torcedores aí. E criticar mais uma vez a diretoria do Americano, que não está se sensibilizando e se empenhando para poder o estádio ser liberado, para poder a torcida estar lá dentro de forma digna, né, Zé Maria? O estádio lá de Cardoso Moreira? O Antônio Ferreira de Medeiros, que é a casa do Americano durante 5 anos. Você quer que o Americano faça o que lá? Se não fez na casa dele, vai fazer na casa dos outros? Se não fez na casa dele, não cuidou da sua casa... Então tem que falar logo. Então esses dirigentes têm que vir a público, falar logo assim, ó, a gente não quer torcedor aqui dentro, acabou. Não é mais fácil? Porque associados... Ser homem e assumir... Associados, o presidente do Americano falou comigo, na sala dele. Eu não quero... Eu falei com ele que eu estava com as propostas para movimentar o parque aquático, trazer o... Você é testemunha disso? Eu só porque ele falou comigo. Ele falou assim, Matar, eu não quero associado aqui dentro. Ele falou comigo isso. Então você não quer associado dentro da casa, o que você quer ali mais? Não quer associado, não então quer, ele é dono do Americano. Então dá lá, ó, passa tudo no Americano. Ele é o dono do Americano. E outra coisa, e paga os associados o seu direito. Eu vou falar de novo aqui, ó. Torna-se clube empresa. Ô Cleiton, eu vou falar de novo o que eu falei da semana passada. Meu amigo Ariel Chaca, ou a quem se puder julgar. Eu quero a minha carteirinha de volta da minha cadeira. Ah, eu esqueci de trazer minha carteira para mostrar. Eu quero a minha carteira porque eu pretendo vender o meu título do Americano, de remido, e a minha cadeira. Eu quero vender junto. O preço vai ser uma pichotada se alguém for maluco de dar, mas eu vou vender barato. Já tem preço? Não, Cleiton. Sinceramente, pode falar. Eu acho que eu vou anunciar R$1,99. Que isso, Zé? Aí também você... Não, eu vou vender por R$1,99, só que eu quero a minha cadeira. Vale um, o outro vale 99 centavos. Não. Fazer o quê? Não tem mais nada, acabou tudo lá, ué. Se o cara quiser comprar ilusão, ele compra. Felizmente. Compra lá na ilusão. Compra, eu não acredito mais. Não acredito mais nada americano. Com as pessoas que estão lidando ali, eu não acredito. A gente tem que botar nesse, eu falei, ilusão, aí me faz lembrar uma música. Pescador de ilusões. Você vai lá pro Cambotá pescar ilusões. Valeu a pena. Pescador de ilusões. É de quem, Dedé, essa música?
É o Rapa aí. Rapa. Quer ouvir um trechinho? Põe aí só. Rapa. Olha o trechinho agora aí, ó. Olha lá. Rapa é aquele negocinho. Olha lá, pescador de ilusões, ó. Valeu a Menina pena. fala bater figurinha aqui, chama Rapa, não é? Será que valeu a pena? Pescador de ilusões? A música diz, valeu a pena. Pois é. Pescador de ilusões. Canto mal, né? É bom como apresentador. Agora, Zé, fechando o nosso segundo bloco, vamos tomar aquela água. Já a gente volta com o terceiro e último bloco aqui do programa Mundo Esporte. Vamos falar do Goytacás Futebol Clube, né? Tem categoria de juniores. Tem também, Zé Maria, outro destaque aqui do programa, é a equipe de jogo de botão do Goytacás, que participou do campeonato no Rio de Janeiro. São os próximos destaques aqui do terceiro bloco do programa Mundo Esporte. Não sai daí. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. De volta agora com o terceiro e último bloco aqui do programa Mundo Esporte, aqui da Mundo TV. Agora é o bloco falando do Goytacás Futebol Clube. E, Zé Maria, antes da gente entrar na categoria de juniores do Goytacás, né, o Goytacás, na sua equipe de profissionais, estão se preparando já para a próxima fase da competição. O técnico Manuel Neto tem feito um bom trabalho aí durante essa semana, corrigindo, trabalhando bem os seus atletas, para poder a equipe estar afiadinha na sua pontaria para a próxima fase, uma vez que na primeira fase faltou pontaria do Goytacás, né? E tem aquele ditado no futebol, quem não faz, leva, não é verdade, Zé? Pois bem, Cleiton, essa colocação do Manuel Neto aí fazendo já um trabalho intensivo com o time do Goytacás é fundamental, muito importante isso aí. Esse período em que muitas pessoas descansam, né? A imprensa fica um pouco livre do futebol, enfim, vários. Mas o Goytacás não pode parar. Eu acho que a necessidade do Goytacás se ajustar é muito grande. O que eu acho que não pode acontecer com o Goytacás, às vezes é o que acontece com algum clube. É muita bola pro jogador, meu amigo. Ele joga de manhã, joga de tarde, joga na noite, chega no dia do jogo, ele já não está aguentando mais, entendeu? Então eu acho que tem que ter uma carga física suficiente, né? E bola também o suficiente, mas que dê pelo menos desejo ao jogador de chegar no domingo e ter prazer em jogar, porque eu já até teria comentado isso alguma vez, não sei como é que o jogador de futebol aguenta, rapaz. É segunda, ele é concentração, é treino, é física, é piscina, na terça, na quarta, enfim, joga quarta noite, quinta começa de novo. É um tal de preparar para que chega no domingo ou sábado, é um tal de perder gol, jogar mal. Eu não sei se eles ficam muito cansados, porque é natural, né? Você trabalha a semana toda. Quando chega sábado à tarde, você quer relaxar, domingo você quer dormir mais e tal. Jogador de futebol não, meu amigo. Com jogador de futebol o negócio é diferente. Mas eu acho que o Goytacás está num bom caminho, até o seu treinador, o Manuel Neto, fazendo uma preparação mais adequada para que o Goytacás possa respirar e voltar firme
nesse retorno. Com certeza, Damari. Olha aí, nesse último final de semana, no último domingo, foi realizado a semifinal do Campeonato Estadual da Série B, né, categoria de juniores, nessa primeira fase, e o Goytacás estava lá, né, de forma inédita, né, os juniores classificados para a semifinal dessa primeira fase da competição. Infelizmente, não deu para a garotada, perdeu para o Olaria, lá no Rio de Janeiro, na Rua Bariri, pelo placar de 3-0, mas mesmo assim, com a derrota, a gente tem que estar parabenizando aos jovens atletas do Goytacás pelo bom trabalho, pelo desempenho que aconteceu ao longo do campeonato. Mas teve um jogador que foi expulso, né, Cleiton? Teve jogador expulso Você também. atrapalha o time, né? Infelizmente, falta de malandragem, né? Faltou experiência, mas Uma pessoa tem junior que não errar. tem dessa maldade, né? Tem que errar agora mesmo, nessa fase tem que errar para poder aprender, para quando virar profissional. Parece que teve um lateral lá que não se sentiu bem. Não né? vou dar detalhe agora muito aqui. Muito emocionante, sentiu muito... Foi uma viagem tranquila, uma viagem boa. Nós embarcamos junto, com exclusividade, com a categoria de juniores do Goytacás Futebol Clube, desde a sede ali na Rua do Gás, onde os jogadores tomaram o seu café da manhã, embarcaram no ônibus, receberam o lanchinho durante a viagem também, maçã, banana, biscoito, tinha café com leite, guaravita, água à dentro do vontade. ônibus, além do café da manhã. Além do café da manhã que tomaram. Que hora que foi sair? Eles saíram, o ônibus saiu às 7 horas da manhã. Bom, 6h30 eles tomaram café, pão, né, com café com leite, comeram lá. Depois, quando deu 10 horas da manhã, Carlinhos mandou liberar o lanche para eles dentro do ônibus. 10 horas, 9h30, 10 horas por aí. E 11h30 eles estavam já almoçando. Estavam bem alimentados. Estava bem alimentado. É bom alimentar. E eu gostei da postura. Para não ter que comer muito. Exatamente. E o jogo era 3 horas. Então, os horários estavam bem tranquilos por causa da alimentação. E parabenizar também o trabalho do presidente Robson Barreto, do coordenador geral das categorias de base, o Carlinhos Barreto também. Tem Barreto no nome dos dois, né? Que bom. Né? O Carlinhos Barreto, que tem feito uma postura profissional com a categoria de base do Goytacás. No sábado, foi marcado para que os atletas juniores se apresentassem no clube para concentração. Meu amigo. Se concentraram, dormiram juntos, todos lá nas dependências do Goytacás Futebol Clube. Acomodou todos os atletas lá, todos, né? Os atletas. Isso é bom para ir acostumando. Não tinha espaço para todos lá nos alojamentos, porque estão ocupados lá. Correto. Mas pegaram aquele salão grande ali, cada um levou seu colchonete e dormiu todo mundo em grupo. É bom porque os jogadores são jovens, acabam querendo sair para uma quebrada. Exatamente, aí, uma farrinha, foi o que ele falou. Evitar, é jovem, 18, 19 anos, querem às vezes sair no final de semana. Lógico, Então, vamos juntar a galera aí para poder. Então, fizeram um trabalho bom, profissional. Infelizmente, o resultado não foi positivo no gramado, por quê? O presidente esteve presente na saída, né? Exatamente, Robson, né? Tem de que manhã, registrar. No cedo, né? O presidente Robson Barreto esteve lá no ônibus, conversou com os atletas antes da viagem. Vocês podem estar acompanhando nesse momento aí as imagens, né, feitas pelo nosso cinegrafista que estavam lá acompanhando a equipe do Goytacás Futebol Clube, no momento que o presidente Robson Barreto, né, faz uma palestra ali para os jogadores antes da partida. Muito bom, né? Levanta a moral da criançada, a molecada vai firme. E só por ter se classificado tiveram bicho, tá? Os jogadores receberam. Que bom, né? Um bom prestigiando bem a garotada. Aí se passasse para a final ia ter um valor X, e se fosse campeão ia ter um valor Y lá, muito bom. Mas infelizmente não deu. E nos juniores ali, Cleiton, você acha que aproveita algum já para a próxima temporada, pelo menos 4, 5 jogadores? Já estão sendo aproveitados 2 jogadores, tá, Zé? Inclusive, dá o destaque aí para o Valdeir, tá, atacante. Né, tá sendo o técnico Manuel Neto, já chamou ele para subir. Ele vai integrar já, a partir dessa semana já integra a equipe de profissional. E o jogador também, o Edinho, muito bom jogador, o 10, Edinho. 2 atacantes então, né? E o 11 que é o Valdeir. O Valdeir é mineiro, é de Muriaé, Minas Gerais, tem uma boa bagagem, um jogador bom, né, habilidoso, tem uma visão de jogo, então
está sendo um bom aproveitamento. Tem mais peças importantes para sair ali da equipe. Mas basicamente já tem dois, né? Já tem dois já. Tem o Neto, mas precisa ser trabalhado outras coisas com ele. Tem garotada lá boa que dá para aproveitar. E o presidente Robinho falou comigo que a intenção do Goytacás é botar os juniores para disputar a Copa Rio. Isso é fundamental. Ontem, assistindo o jogo do Atlético América em Belo Horizonte, Marion, um meia, um canhoto veloz muito bom, Carlos, centroavante, Eduardo, volante, lateral direito, Alex, excelente, mas excelente Alex Silva, substituiu o Marcos Rocha muito bem, a imprensa teceu muitos elogios. Então, o Atlético tem 4, 5 jogadores já da base que já está chegando. É importante o time ter a base, porque não adianta você ficar contratando jogador de fora, de outros lugares. Chega jogador com maus costumes, às vezes machucado, fora do ritmo, e o clube gasta muito. Em casa não, você já pegando a prata da casa é mais fundamental, é muito importante pra gente. Agora, Zé Maria Matar, outro destaque que a gente tem que trazer aqui dentro do nosso programa Mundo Esporte, falando ainda da categoria de juniores do Goytacás, nessa cobertura nossa exclusiva, lá nesse jogo deles contra a equipe do Olaria. E a gente tem uma matéria com o técnico da equipe de juniores do Goytacás, o Mauro. Antes da partida, infelizmente, o Mauro não pôde comandar a equipe durante o jogo lá passou mal, né? Teve uma subida na pressão. É muito calor também, né? Teve que ir para a enfermaria lá do Olaria, com o médico de plantão, fez lá todo o atendimento. Então isso é importante a gente ressaltar a importância de um clube ter uma estrutura médica também para atender. Lógico, a esses casos. O Mauro foi medicado e o Edson Souza comandou lá a garotada, mas infelizmente o resultado foi aí negativo, 3 para o Olaria, 0 para o Goytacás. Vamos então agora na entrevista do Mauro, um pouco antes da partida, assim que chegamos ao estádio na Rua Bariri. Depois de uma viagem tranquila, garotada lá na Rua do Gás concentrada, um trabalho sendo feito com base num trabalho profissional. Eu fiquei sabendo tanto através do Carlinhos Barreto. A garotada se apresentou ontem lá na sede do clube, dormiram lá, acordaram cedo, tomaram café. Então isso acaba integrando toda a comissão técnica, os jogadores. Isso é importante para o sucesso da vitória do Goytacás, né, Mauro? Com certeza. Nós procuramos essa semana deixar o jogador bem relaxado, bem mais tranquilo, né? Sabendo da responsabilidade do jogo de hoje, uma semifinal, né? Podemos até fazer uma final inédita, mas estamos ansiosos até para ver como que vai começar a equipe. Esse apoio da diretoria do Goytacás está sendo importante, algo que nunca aconteceu. A gente hoje está vendo um trabalho direcionado, uniforme de viagem, uniforme também para o jogo, enfim, está tendo uma estrutura e eles estão reconhecendo isso, estão dando retorno. Está dando retorno, você vê que o resultado está aí dentro de campo. Nós temos que agradecer muito ao nosso presidente, a diretoria do Goytacás, que tem ajudado todo o respaldo e todo o apoio para que nós pudéssemos estar aqui hoje numa semifinal. Agora o trabalho que veio fazendo durante essa semana aí, se preparando para esse jogo, a gente sabe, um jogo aqui dentro da Casa do Olaria, é um jogo difícil, mas a gente sabe que a gente tem jogadores aí no Goytacás que já podem dizer que já pode subir para a equipe principal, porque são garotos bons, com boa formação e está tendo um bom trabalho no clube. Eu canso de conversar com eles, né, falar que eles já estão preparados, são jogadores que já fizeram uma excelente campanha nesse primeiro turno, né, tá numa semifinal e com certeza já estão preparados para uma caminhada como um atleta profissional. Agora essa semana como é que foi feito o trabalho de preparação para o jogo de hoje? Alguns jogadores que ficaram fora do jogo, no último jogo contra o Ceres vão voltar hoje, né, o caso de Valdeir, que estava no profissional, Maicon, o Rudieri também que desfalcou no jogo passado, então hoje eles vão entrar jogando, né, espero que com a equipe titular a gente possa fazer um bom jogo e conseguir passar para a final. Como que você vê essa questão de jogadores que estão no junior, estão sendo também aproveitados no profissional? Isso motiva eles, traz um respaldo melhor para o seu trabalho? Com certeza, o trabalho que é feito na base, que é direcionado na base, é justamente para isso, para que você prepare o jogador, para quando ele chegar no profissional ele esteja preparado e dali dar sequência na sua vida profissional. Agora a preleção, o que vai conversar aí para orientar o garotada para o jogo de hoje? Deixar mais tranquilo, né? Porque nós tivemos uma meta traçada, que foi a gente passar, né, classificar para a semifinal, conseguimos classificar para a semifinal, e agora é mais tranquilo entrar dentro de campo e resolver o problema, que eu acho que não é nesse problema todo não, dá para a gente passar para a final. Então tá aí, né, o Mauro falando na importância desse trabalho, no grupo chegou onde chegou, e o trabalho está sendo realizado nas categorias de base do Goytacás, mais precisamente na categoria de junior, todos os jogadores uniformizados, roupa de viagem,
material de treino, material de jogo, tudo perfeito a hora. Então, coisa que não vinha acontecendo antes, estão acontecendo agora, e isso é importante, né, Zé? Esse apoio, né? Esse incentivo, a base, que você vai ver o resultado lá na frente, que vai ser positivo, com certeza. Qualquer obra você começa por baixo, pela base. E o presidente, o Robinho, está fazendo um bom alicerce, uma boa base, prestigiando as categorias de juniores, né? E é o que vai dar sustentação à equipe profissional do Goytacás muito rapidamente. Melhor do que você trazer jogador de fora. Você tem na casa, já veste a camisa, o pessoal já tem muito mais amor ao time do que alguns que vêm de fora. Se perder, perdeu, se ganhar, ganhou. A gente sabe que tem isso, né? Já com o jogador da casa, não, ele veste a camisa e pode produzir com certeza muito mais para a equipe do Goytacás. Aproveitar e mandar um abraço aí para a galera que está acompanhando nesse momento lá na categoria de juniores do Goytacás, nosso programa Mundo Esporte, o Davis Ortega, o Bruno Viana, que joga na equipe junior, é filho até do Gil Viana, o Igor Almeida, filho do Albertinho, também joga lá no Goytacás. Então a Câmara está prestigiando o time lá do Goytacás. O Valdeir também, um jogador muito bom, a galera toda, né, dos juniores, me falha a memória aqui, são muitos nomes e a gente... tô aqui para pegar a relação rapidinho aqui dos jogadores. O goleiro Everson, 2, tem o Jairo também, um abraço para o Jairo, o Vitor, Jonathan, Gustavo, Amaro Júnior, o Rudieri, Maicon, tem Neto, Edinho, Valder, que é o Valdeir, Pedro, que é o goleiro substituto, tem o Rodolfo, o Renan, o Bruno Viana já falei, Nicolas, o Igor já falei, o Ortega também que eu já falei, são aí os jogadores que foram lá para essa partida contra a equipe do Larias, né? Nome de craque a turma tem, não é uma pena que não trouxeram um resultado positivo, soube até com o lateral. Falta, eu acho, mais de oportunidade para eles jogarem, porque, como eu estava conversando com você em off aqui, e o Carlinho Barreto na entrevista falou também a mesma coisa, eles estão acostumados a participar de decisões. De repente houve um nervosismo com o lateral, teve um desarranjo intestinal. O jogador Jairo teve um problema acontece, lá. Até com grandes atletas acontece, depois teve um jogador expulso, o treinador... O Jairo teve que ser substituído aos 15 minutos do primeiro tempo. O treinador também foi substituído, então isso tudo acabou complicando para o Goytacás, mas outras oportunidades virão. Com certeza. E com certeza vão agarrar de unha. Chegou onde nunca chegou, né, Zé? Exatamente. Então tá de parabéns os juniores do Goytacás. Vamos agora à matéria completa, com exclusividade, acompanhando o jogo do Goytacás Futebol Clube na sua categoria de juniores. Dando sequência ao nosso programa Mundo Esporte, acompanhando a categoria de juniores do Goytacás Futebol Clube. Ao meu lado, o coordenador geral das categorias de base do Goytacás Futebol Clube, meu amigo Carlinho Barreto. Um bom trabalho fazendo à frente lá das categorias de base. A gente está vendo um diferencial que o Goytacás está tendo nessa gestão, que é um incentivo e um investimento nas categorias de base, algo jamais visto no Goytacás. Isso a gente tem que estar elogiando, ressaltando a importância desse trabalho e a visão da nova diretoria do Goytacás. Cleiton, é um prazer falar com vocês. Realmente o Goytacás tem feito uma diferença. A gente levou uma proposta, um projeto para a nova diretoria, para o presidente Robson, de que a redenção e a ascensão do Goytacás ela está ligada inteiramente às categorias de base. Independente de se fazer o time forte, de se ter investimento nos profissionais, tem que se fortalecer a categoria de base. Então o Goytacás há longos anos que não consegue revelar ninguém. O Goytacás aí há 20 anos atrás, nos áureos tempos de campeonato estadual e até brasileiro, o Goytacás sempre fez time com jogadores de fora, nunca deixou de trazer jogadores de Minas, jogadores de São Paulo, jogadores do Rio de Janeiro, mas sempre teve mesclado meio a meio jogadores da casa e de fora. Então é isso que está faltando no meu entender. Longe aqui de estar fazendo crítica, de estar preocupado com os erros de passado, eu acho que a gente tem que olhar para frente. Mas infelizmente se contratam treinadores que vêm trazendo 20, 30 jogadores e a oportunidade fica pequena para a base porque o plantel está inchado demais. E também porque a base também não tinha muito a oferecer porque não tinha qualidade no seu trabalho. E é o que a gente agora está pleiteando, está lutando, estamos conseguindo. Eu acho que a gente já avançou muito nesse período curto de gestão do Robson, mas temos que avançar muito mais, temos que melhorar muita coisa. Nós sabemos que as dificuldades são grandes, temos que agradecer aqui os parceiros, os patrocinadores, os amigos, colaboradores, que sempre acreditaram. O Goytacás nunca deixou de ter apoio
Eu sempre digo, eu dei uma entrevista esses dias numa co-irmã, dizendo o seguinte: o Goytacás tem várias fontes de renda. O Goytacás precisa ser melhor administrado nos seus gastos. Porque o Goytacás vende camisa, o Goytacás dá renda nos seus jogos, o Goytacás tem parceiro que ajuda no seu quadro profissional com verba, o Goytacás tem parceiro na divisão de base, o Goytacás tem lojas alugadas. Quer dizer, fonte de renda o Goytacás tem, né? Que muitos clubes aí não tem nenhuma. E o Goytacás, às vezes, por questões administrativas, está usando mal, está gastando mal. E agora, graças a Deus, com a gestão do Robson, uma coisa mais enxuta, mais equilibrada, falta muito, repito, falta muito, a base ainda está engatinhando, mas eu acho que do ano passado para cá a gente avançou bastante e os resultados estão sendo vistos aí. Agora o importante é ressaltar um trabalho, né, profissional está sendo feito com essa categoria de base. Hoje, nós, na saída do 11 lá, quando nós viemos junto com a categoria aqui de juniores, registramos atletas tomando seu café, aí você até falou que eles ficaram concentrados lá desde ontem. Isso é importante, esse trabalho e fortalecimento da união do grupo, né? Sem dúvida, e o custo é mínimo, entendeu? Isso no meu entender, em tudo na estrutura o Goytacás tem para fazer isso. Exatamente, o que acontece? Tem uma concentração ótima lá, que precisa dar infraestrutura a ela, né? Da condição melhor, de acomodações que hoje ainda não tem. Mas os atletas têm feito sua parte, com toda dificuldade. A gente não está aqui também para falar que está às mil maravilhas, não. Os atletas levam o seu colchonete, né? O Goytacás oferece o espaço. Tem uma cozinheira que estava lá à disposição. Foi feito um jantar ontem para os atletas, jantar às 18h30 no clube. Depois eles fizeram lá sua oração, cada um conversou, foram se recolher, descansaram no clube, se concentraram. Pela manhã o café, as refeições, o lanche no ônibus, as refeições na hora certa. Isso é o mínimo que se dá para um atleta que não recebe nada hoje do clube, né? São 3 ou 4 só que tem uma pequena ajuda de custo, o restante ninguém ganha nada. Tá? Então ele lutando, buscando um espaço, né? Exatamente. E eu sempre costumo dizer também o seguinte: não pode se dar muito também para uma categoria de base, para que ele veja que não falte nada, porque ele também não vai ter estímulo e motivação para buscar o algo mais, né? Na vida nós sabemos que tudo funciona assim. Então, eu acho que está... Tudo que vem fácil demais acaba indo embora rápido demais. Exatamente, você completou o raciocínio. Então, eu acho que está sendo dado a eles a estrutura necessária para se praticar um bom futebol, né? Nós chegamos numa classificação, temos potencial para ir mais longe, lógico que resultado, futebol, né? O Olaria tem a vantagem do empate, a gente sabe que está jogando em casa, a gente sabe que um empate é um resultado normal. No jogo do turno, nós tivemos em Bariri e empatamos 2-2 com 10 jogadores, com um a menos, que foi expulso aos 10 do segundo tempo, e tivemos para ganhar o jogo. Então, sabemos que é um jogo igual, né? O Olaria também sabe, vai nos respeitar. Agora tá nos pés deles, na cabeça, na tranquilidade ou não de cada um, e a gente espera que possa ir mais longe e buscar aí esse título. Se não acontecer, vamos para o segundo turno com o mesmo empenho e luta para tentar um lugar na final do campeonato. Categoria e elenco tem para isso. Agora, aproveitando sua presença aqui no nosso programa Mundo Esporte, vamos falar um pouquinho aí do infantil e juvenil, como é que está sendo realizado também o trabalho dessas categorias? Olha, Cleiton, é desgastante, né? É cansativo, porque apesar da gente ter uma equipe de muita qualidade, eu sempre tenho feito reuniões, a cada 15 dias a gente reúne a comissão técnica para discutir, para conversar, para traçar planos, para ouvir a opinião de todos. Nós temos uma comissão técnica invejável, no meu entender. Mauro rodou aí esse Brasil jogando futebol, né? Hoje é um treinador, no meu entender, que merece uma oportunidade pelo trabalho que tem feito. O Souza, com a bagagem que tem também como ex-jogador profissional. O próprio Aldo, que é um baluarte, né? O Aldo fazia tudo no Goytacás de uma forma desorganizada, né? E a gente, quando assumiu, o primeiro ponto que eu exigi foi a permanência dele, porque se não tivesse ele, a gente não teria chegado aqui, né? Ele começou tudo daquela forma, sozinho lá, lutando, mas conseguimos chegar até aqui porque ele começou lá atrás, né? Tem o Renato, que é o treinador do infantil, que está começando na profissão, mas foi também um jogador que jogou no exterior, tem bagagem. E Thieres, preparador, o próprio Marcinho, que foi preparador de goleiros de equipe profissional como americano. Então a comissão é de alto nível, no meu entender. Tá? Então, o que sobrecarrega um pouco é você coordenar desde escolinha até juniores. Haja coração, hein? E todos sabem que eu não tenho aquela saúde toda em função do meu problema, né? Eu deixei de ser treinador, de estar em beira de campo em função do meu problema. E às vezes o desgaste existe, né? Às vezes a família cobra um pouquinho mais, mas o prazer de ver as coisas
trilhando por um caminho certo, as coisas dando certo, a torcida ficando satisfeita. Você ouvir depoimentos como eu ouvi agora de torcedor que há 10, 12 anos atrás metia o pau em mim, agora vai pro rádio pedir desculpa e dizer que reconhece o meu trabalho, isso vale mais do que qualquer dinheiro. E aproveitar também a oportunidade que trabalhou numa fase ruim de vacas magras, e agora as vacas estão já mais cheinhas, né? Não poderia deixar de estar também participando desse grande momento que está vivendo o Goytacás. Sem dúvida nenhuma, o Goytacás hoje tem um pouco de bem melhor de estrutura, né? Tem recurso aí de um grande parceiro que tem ajudado o Goytacás ao longo aí dos últimos 3 anos. E a gente já sofreu muito, está na hora da gente conduzir o Goytacás e ver de volta o Goytacás nos seus auros tempos de vitórias, com a torcida no campo gritando o nome dos jogadores. Hoje ocorre determinados campeonatos aí que o torcedor vai conhecer o jogador quando faltam 2 rodadas. Essa é a realidade, né? Eu acho que o nosso trabalho, ele já por si já é vitorioso, independente do resultado com o Olaria. Você conseguir botar já um jogador na equipe profissional já fazendo um contrato com condição de brigar para ser titular, como é o Valdeir. Com um turno que nós fizemos aí em 8 partidas, com um trabalho que começou em janeiro, e você já coloca um jogador em condição de ser titular, com 2, 3 já treinando no profissional, em condições também de fazer parte do elenco, já vai para uma semifinal, coisa que o Goytacás nos últimos 3, 4 anos, juniores nunca foi. Vamos disputar um carioca de infantil juvenil, graças também a uma parceria que nós fechamos aí com o empresário da cidade. A escolinha começando a bombar, coisa que também nós criamos nesse projeto que não existia. Uma escolinha que ela é paga pelo aluno, um valor irrisório de R$40. A maioria das escolinhas em Campos é 80, 90, 100. A nossa é 40, um valor que dá para as pessoas mais humildes também pagar para o seu filho. E esse dinheiro revertido para a própria categoria de base. Ninguém tira nada dali, é para pagar o campo, para comprar uma água, gelo, para dar estrutura, para a própria estrutura da divisão de base. Hoje, para você ter uma ideia, Cleiton, o Goytacás, as viagens dos juniores, ônibus, alimentação, o dia do jogo está tudo sendo investido pelo caixa do clube. Agora, o dia a dia, de segunda-feira até o dia da viagem, é tudo feito, essa logística, pelo dinheiro de investimento, de apoio, de patrocínio, de parceiros e da própria escolinha. O Goytacás não tem gasto R$1 para nada mais a não ser no dia do jogo. Então é sinal que o projeto, graças a Deus, é vitorioso, mas a gente precisa de muito mais. Eu aqui agora queria aproveitar o espaço e conclamar, convidar os amigos de Campos, torcedor do Goytacás, os empresários, comerciantes, chegue para perto, põe uma propaganda no estádio, põe a propaganda na camisa da escolinha, colabora com o que puder, faz uma parceria. Você que tem um filho de 6 a 13 anos, ponha na escolinha, vai lá, ele vai continuar aprendendo a ser Goytacás como o pai, como o avô foi, vai ter oportunidade de se tornar amanhã, quem sabe, um jogador de futebol, e se não for, vai estar ali tendo aula de cidadania, para se socializar e para cada vez mais a gente ajudar a formar e educar. Essa é responsabilidade e compromisso. Exatamente, porque a escolinha não é o objetivo principal nosso só fazer o jogador. A gente sabe que em 100, 200 crianças, 1 ou 2 podem ir. Mas graças a Deus, nos meus quase 25 anos de trabalho, nunca virou um ano que a gente não tivesse feito 1, 2 jogadores. O esporte traz disciplina. Exatamente. E nós temos bons educadores, sempre conversamos com relação a isso com os nossos profissionais. Tem que ser, em primeiro lugar, educador, para depois pensar no resultado de campo. E o resultado de campo ele vem acontecendo naturalmente em função do trabalho correto. Então, eu repito aqui, de 6 a 13 anos, procura a Secretaria do Goytacás, faça a inscrição. Os treinamentos são terças e quintas, manhã e tarde, no campo do Ipiranga. E vai estar colaborando, dando oportunidade ao filho, vai estar colaborando com o clube e a gente vai estar fortalecendo a divisão de base. Thaís, as palavras do Carlinho Barreto falando bonito, sobre o seu trabalho à frente das categorias de base do Goytacás Futebol Clube, todo o apoio e incentivo, e isso é importante realmente o que vem acontecendo, e a gente tem que estar ressaltando, incentivando e parabenizando também toda a diretoria do Goytacás Futebol Clube, na pessoa também do presidente Robinho e também do Carlinho Barreto. É uma pena que o americano, assim como o Goytacás, não passaram bem nessa primeira fase, mas há de ressaltar, realmente, a gente tem falado até demais, às vezes até redundante falar, elogiar o presidente do Goytacás, o Robson Barreto, que vem fazendo uma boa administração, tem alguns percalços, aquelas pessoas que querem dar palpite na escalação, isso é natural em todos os clubes, mas devagar o Goytacás está passando uma nova fase. Eu acho que do primeiro ponto ao último do Goytacás, o Goytacás está de parabéns, ficou com uma pontuação diferente do americano, o americano já está mais gabaritado a nível de jogos, e o Goytacás deu essa agarradinha, mas fora isso, ele só tem que elogiar o time do Goytacás, toda a equipe, e torcer para que nessa próxima temporada ele possa deslanchar melhor.
Vamos passar agora os melhores momentos dessa partida, envolvendo aí o Olaria 3, Goitacás 0, na sua categoria de juniores. Zé Maria, né, os melhores momentos dessa partida envolvendo o Goitacás com o Olaria, destaque aí para os dois camisa 11, tanto o camisa do Goitacás como também do Olaria. Realmente o Canhoto é um jogador privilegiado, quando quer realmente, né, acaba se destacando um pouco mais. Esse moreno claro aí do Olaria, esse cabeludinho, joga muito pela esquerda, é muito bom, muito habilidoso, é uma promessa, assim como o Valdeir também, esse menino lá aqui de Muriaé também, uma boa promessa para a equipe do Goitacás. Quer dizer, ficou 11 com 11, 22, está tudo certo. É número de doido, 22, hein, Zé? 22 é coisa de maluco, 22. Zé Maria Matar, após a partida, mais uma vez, o Carlinhos Barreto falou com a nossa equipe, né, falando sobre a partida que aconteceu lá na Rua Bariri. Depois dos melhores momentos aí da partida envolvendo Olaria e Goitacás, semifinal dessa primeira fase da competição, infelizmente não deu para o Goitacás, perdendo para o Olaria por 3-0. Carlinhos Barreto, o que você achou aí na sua análise? Faltou para a equipe do Goitacás, que vinha bem na competição e de repente hoje aqui os jogadores estavam irreconhecíveis. Exatamente, Cleiton. São coisas que acontecem no futebol. Nosso time é um time muito novo ainda, tem 3 ou 4 jogadores apenas de último ano, mas a maioria deles, primeiro ano de juniores, eu acho, na minha análise, né, com a minha experiência, que foi o emocional o fator preponderante. Nós não vamos aqui dar desculpa, a equipe do Olaria foi superior, nós tivemos 2 ou 3 momentos bons no primeiro tempo, poderíamos ter feito o gol no primeiro tempo, até ter mudado o jogo. O primeiro tempo ainda foi um pouco mais equilibrado, mas o emocional fez a diferença, o Olaria foi superior, mereceu vencer, e nós sabíamos que tinha alguns problemas em algumas posições, como as duas laterais, perdeu um jogador com 15 minutos do primeiro tempo, que passou mal durante a viagem, aí entrou um garoto que ainda é juvenil, o lateral esquerdo hoje era o 4º lateral esquerdo nosso, os dois, um machucado num treino do profissional, o segundo suspenso, o terceiro machucado também, ele era o 4º lateral, jogou o primeiro jogo, então isso tudo mexeu demais com a equipe, mas alguns jogadores também nós esperávamos um pouco mais e não jogaram bem. Depois teve a expulsão ainda. E ainda perdemos um jogador, o zagueiro nosso perdeu a cabeça, não tem que falar da arbitragem, a arbitragem foi correta, o jogador nosso perdeu a cabeça num lance ali, tá errado, e nós temos que parabenizar o Olaria, que foi melhor que nós e nós fomos inferiores, e agora é continuar trabalhando pro segundo turno. Eu acho que nós estamos no caminho certo, não é uma derrota dessa que vai mudar a nossa trajetória e nosso planejamento, mas temos que melhorar algumas coisas sem dúvida. Tá, Zé Maria, o Carlinhos Barreto, né, a mesma coisa que nós falamos aqui, né, infelizmente isso pesou na conta, jogador nervoso, que teve que ser substituído aos 15 do primeiro tempo, aí você acaba mudando todo o esquema, né, do time, depois um jogador expulso, no momento que ia botar mais um atacante teve que segurar para não levar mais, infelizmente o planejamento ali para o jogo muda tudo. É igual futebol, você treina durante a semana e tal, aí quando chega no dia da partida, o outro time não sabe o que foi preparado, atrapalha tudo. Exatamente. A verdade é essa. Então, infelizmente, está aí, mas o trabalho está sendo realizado e vai ficar para a próxima fase, garotada. Com certeza vai fazer bonito nessa segunda fase, que vai vir aí a taça do Corcovado, e nosso programa Zé Maria, infelizmente, está chegando ao final. Quero agradecer a você por estar sempre aqui ao meu lado, ajudando a conduzir o programa Mundo Esporte, que seus comentários têm agradado bastante o nosso público telespectador que está em casa acompanhando de maneira constante o nosso programa Mundo Esporte. Eu peço desculpa aos torcedores do americano, né? Ainda existem alguns poucos
Infelizmente, meu temperamento é esse. Eu tenho o hábito de ser contundente e falar a verdade, né? Eu não consigo ficar mentindo, passando e cebando. Meu negócio não é, e eu estou sempre dessa forma colocando. Eu peço desculpa se, evidentemente, eu não posso estar agradando, mas é meu estilo, eu vou aceitar vocês, torcedor do americano, como eu acho que vocês têm que me aceitar também como jornalista. Ser unânime, agradar a todos. Não tem como agradar a todos, né? Nem Cristo agradou a todos, quanto mais eu. Coitado de mim. Ô, Cleito, mais uma vez, obrigado. Mas, Maria, só para antes de encerrar o programa, estava esquecendo, rapaz, não podia deixar, eu anunciei, estava esquecendo, está aqui na pauta aqui, a abertura do Campeonato Estadual 2014, né, do Goitacás Fute-Mesa, tá? O confronto foi com 4 atletas do Goitacás e a vitória aí do Goitacás por 9-3. Então, parabenizar aí a galera do Goitacás do Fute-Mesa. Tá aí a foto aí. Jogo de botão, né? De botão. Ele é muito bom. Na minha época de criança, eu delirava com isso. Foi lá no Vasco da Gama. Vou mostrar a foto aí da equipe do Goitacás, que você fez presente lá, né, nesse campeonato estadual de Fute-Mesa. Infelizmente, não chegou, né, à final. O Vasco venceu, grupo forte, e brigou aí por mais um título, a equipe do Vasco da Gama. Mas o Goitacás está de parabéns, mostrando também a sua força, não só no futebol do gramado, mas também no futebol de mesa também. Tem boa gente que é boa na mesa. Eu costumo, na mesa, no garfo, eu costumo dar certo. Na mesa eu já joguei botão, não jogo mais. Ô, Cleito, mais uma vez, muito obrigado, agradecer a paciência de vocês. E desculpa, tá? Na próxima semana, garanto que a gente tem mais bomba para soltar aí. Com certeza. Galera, olha, programa Mundo Esporte, vocês estão assistindo aqui agora, nesse momento, no canal 10 da VTV, os horários sempre aí na base das 5 da manhã, à 1 da tarde e depois às 21 horas. Se quiser reprisar, está lá disponível também as imagens da internet no YouTube, no nosso canal Mundo TV Campus RJ. Você pode acompanhar lá todos os programas aqui do programa Mundo Esporte. Acompanha lá no YouTube, você vai poder assistir, prestigiar, né, Zé Maria? Ver programa nosso lá de 2013, programa passado. 2014. E se forçar a barra, até 2015 você vai ver. Tá bom, galera. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.